Você já sentiu um vazio que nada explica, mas uma paz que só Deus pode dar? Descubra os sinais de que você é uma mulher profundamente abençoada pelo Criador. O que distingue uma mulher verdadeiramente abençoada por Deus não se trata apenas de sucesso, beleza ou conquistas visíveis, mas de uma graça silenciosa que transforma tudo que toca. A Bíblia deixa isso claro em Provérbios 31, versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Este versículo revela uma verdade profunda. A verdadeira bênção não se mede por aparências externas, mas pela relação íntima e reverente com Deus. Hoje, veremos como essa bênção se manifesta na vida de uma mulher. Vamos mostrar como identificar os sinais espirituais que indicam que você está caminhando no favor divino. Não se trata de perfeição, mas de uma conexão viva com o coração de Deus. Você está pronta para entender o que Deus tem reservado para você? Antes de começar, deixe um nos comentários se você acredita que Deus tem bênçãos incríveis para você. Inscreva-se no canal e não perca o final surpreendente deste vídeo. Há mulheres cuja simples presença transforma o ambiente. Não elevam a voz, não buscam atenção, mas quando entram em um lugar, sente-se algo diferente. Não é carisma, nem uma questão de personalidade, é algo mais profundo, mais espiritual. Elas irradiam uma calma serena, uma paz que desarma conflitos, que dissolve tensões, que inspira confiança. Mesmo em meio ao caos, essa paz não se aprende em um curso de desenvolvimento pessoal, nem provém de uma vida sem problemas. É um sinal poderoso de que essa mulher caminha sob o favor de Deus, uma das evidências mais sublimes de que ela foi profundamente abençoada do alto. A Bíblia expressa isso com uma clareza deslumbrante em Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é lógica, não pode ser explicada com argumentos humanos. Ela aparece quando menos deveria estar presente, em meio à doença, em meio a uma perda, em meio à espera, em meio às lutas mais desgarradoras. Mas lá está ela, silenciosa, firme, sagrada. É uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença. A mulher abençoada por Deus aprendeu a habitar nesse estado interior, não porque tudo lhe saia bem, mas porque ela aprendeu a confiar além do que vê. Há mulheres que oram com lágrimas, mas depois saem de seu quarto com um sorriso genuíno. Mulheres que não têm todas as respostas, mas seguem caminhando com a cabeça erguida. Mulheres que, embora tenham sido traídas, enganadas ou feridas, não vivem na amargura, mas no perdão. Essa é uma mulher que vive na paz, que vem de Deus, não porque sua história tenha sido fácil, mas porque seu espírito foi completamente rendido. Ela não busca vingança, não precisa de validação, tem uma certeza que vai além da razão. Deus está com ela. Recordamos a história de Ana, a mãe de Samuel. Seu coração estava profundamente angustiado. Ela não podia ter filhos, e isso, em seu contexto social, era uma fonte de humilhação e dor constante. Dia após dia, recebia zombarias, críticas, palavras que buscavam esmagá-la. Mas Ana não respondeu com agressão, nem se deixou consumir pelo desespero. Foi ao templo, prostrou-se em oração, e seu choro se transformou em oferta. O sacerdote Eli, a princípio, a interpretou mal, pensando que ela estava embriagada, mas depois reconheceu que seu clamor era sincero e abençoou seu pedido. O texto em 1 Samuel 1, versículo 18, nos diz que depois de orar, ela se foi pelo seu caminho, comeu e seu semblante não estava mais triste. Sua situação ainda não havia mudado, mas sua paz, sim. Seu rosto dizia tudo. Essa é a classe de paz
que só Deus pode dar. E essa é a paz que marca as mulheres abençoadas. Essa paz se converte em um escudo. Em Isaías 26, versículo 3, lemos: Tu conservarás em paz aquele cujo pensamento persevera em ti, porque em ti confiou. A mulher abençoada treinou sua mente para permanecer fixa em Deus. Não se deixa arrastar pelos rumores, pelas notícias, pelas crises. Ela tem uma fonte de segurança interna que não depende do barulho exterior. Mesmo quando há tempestades ao seu redor, dentro dela há calma. E essa calma é contagiante. As pessoas que a rodeiam percebem isso. Sua família encontra nela um refúgio. Seus filhos sentem segurança. Suas amigas encontram sabedoria. Sua presença se torna medicinal, não porque ela tenha todas as soluções, mas porque sabe quem as tem. A paz de Deus não é apenas uma emoção, é um fruto. Em Gálatas 5, versículo 22, somos lembrados de que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Essa paz é uma evidência de que o Espírito de Deus habita nela. Não é algo que se finge, nem algo que se ativa com fórmulas humanas. É um resultado natural de uma relação profunda com o Pai. A mulher que vive em constante comunhão com Deus se torna receptora e canal dessa paz. Quando todos estão em pânico, ela ora. Quando outros entram em crise, ela se ajoelha. Quando o mundo grita, ela escuta a voz do céu, e essa conexão a transforma em um farol em meio à escuridão. Isso não significa que ela não sinta medo, nem que não tenha momentos de fraqueza. Mas, mesmo aí, essa paz a sustenta. Quer sentir Deus tocar seu coração hoje? Curta o vídeo, comente amém e se inscreva para não perder nenhuma mensagem abençoada. Tem uma surpresa esperando por você no final. Pense em Maria, a mãe de Jesus, uma adolescente comprometida em casamento que de repente recebe uma revelação sobrenatural. Ela carregaria em seu ventre o Filho de Deus? O que ela pensou? O que sentiu? Medo, confusão, certamente. Mas sua resposta em Lucas 1, versículo 38, diz tudo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Não é uma resposta que nasce da lógica, mas da rendição. Só uma mulher cheia da paz de Deus pode dizer isso. Seu mundo estava prestes a mudar drasticamente. Sua reputação seria questionada, seu futuro seria incerto. Mas ela aceitou confiante, serena, abençoada. A paz que Deus dá não é passiva, é ativa, é uma força. É o que sustenta uma mulher quando todos os apoios externos desaparecem. Em momentos em que outras se quebram, ela resiste. E não apenas resiste, ela floresce. Lembro-me da história de uma mulher que, após ficar viúva jovem e com 2 filhos pequenos, enfrentou não apenas a dor da perda, mas também a incerteza econômica. Muitos a aconselharam a buscar soluções rápidas, até mesmo atalhos pouco éticos, mas ela escolheu confiar, orou todos os dias, trabalhou com honestidade, criou seus filhos com fé, nunca deixou de servir em sua igreja. Houve temporadas difíceis, sim, mas nunca lhe faltou o essencial. Hoje, seus filhos são homens de bem, e ela é reconhecida por sua fé inabalável. Quando lhe perguntam como conseguiu, ela sempre responde o mesmo: a paz de Deus me sustentou. Jesus mesmo deixou uma promessa que se tornou âncora para milhares de mulheres na história, em João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do mundo é frágil, depende de condições ideais. A paz de Deus é diferente, permanece. Não precisa de garantias humanas, não se baseia na estabilidade externa, mas na presença contínua do Espírito Santo no interior. A mulher abençoada não precisa que tudo esteja em seu lugar para se sentir bem. Pode ter contas a pagar, uma consulta médica difícil,
uma relação tensa e, ainda assim, dormir tranquila, porque aprendeu a descansar nas promessas eternas, porque sabe que Deus está no controle. Muitos confundem a paz com evasão ou indiferença, mas na realidade, ela é a evidência mais poderosa de fé. Só quem conheceu o Deus verdadeiro pode estar em calma quando tudo treme. É como Pedro caminhando sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, tudo era possível. Mas, quando olhou para as ondas, afundou. A mulher abençoada aprendeu essa lição. Não se foca nas ondas, mas no rosto de seu Salvador. Por isso, permanece firme. Por isso, seu caminhar não se interrompe. Por isso, mesmo em meio à dor, ela segue avançando. Essa paz também se transmite no cotidiano, na forma como fala, como responde, no tom de sua voz, na paciência com os que a rodeiam. Ela não grita, não se impacienta facilmente, não se deixa levar por impulsos. Vive a partir de um centro de equilíbrio espiritual. E isso a faz diferente. Em um mundo acelerado, caótico e ansioso, ela representa uma anomalia bela, uma mulher que encontrou descanso em Deus. O Salmo 62, versículo 1, o descreve de forma perfeita. Somente em Deus a minha alma encontra descanso, dele vem a minha salvação. Essa é sua realidade diária. Por isso, ela sorri com sinceridade. Por isso, abraça sem medo. Por isso se atreve a sonhar, porque encontrou seu refúgio no lugar certo. Antes de mergulhar nesta mensagem, comente: eu sou abençoada. Se você sente Deus na sua vida, inscreva-se e fique até o fim para uma revelação que vai te emocionar. Uma das formas mais claras de identificar se uma mulher é abençoada por Deus é observar como ela enfrenta a adversidade. Qualquer um pode estar tranquilo quando tudo vai bem, mas quando os ventos contrários chegam, revela-se o que há dentro. A mulher abençoada não escapa da dor, mas também não se deixa esmagar por ela. Ela atravessa com dignidade. Chora sim, mas não perde sua fé. Se quebranta sim, mas não se rende. Porque a paz de Deus não é ausência de dor, mas companhia divina em meio ao processo. Essa paz também lhe permite discernir. Ela não toma decisões precipitadas, não se deixa levar por emoções voláteis. Sabe esperar, sabe ouvir, sabe dizer não quando algo não vem de Deus, mesmo que pareça uma boa oportunidade. Seu discernimento nasce de sua comunhão, e essa comunhão é fruto de sua rendição constante. Ela aprendeu a não se mover sem a direção do céu, e isso a mantém protegida. A paz de Deus é também sua bússola. Quando vemos mulheres assim, nem sempre conhecemos sua história, mas podemos intuir que passaram por muito, e ainda assim, não carregam amargura nos olhos, nem queixa nos lábios, carregam luz, carregam firmeza, carregam consolo. São mulheres que não falam de paz, elas a vivem. E isso as converte em sinais viventes do reino. Uma mulher que vive com essa paz é uma mulher que foi marcada por Deus. E essa marca não se apaga. Ela se aprofunda com os anos. Torna-se mais visível, mais admirável, mais poderosa. Se hoje você se pergunta se essa paz pode ser sua, a resposta é sim. Não depende de suas circunstâncias, nem de seu passado. Depende de a quem você entrega seu coração. Se você decidir confiar, mesmo sem entender, se decidir orar, mesmo sem ver resultados imediatos, se decidir louvar, mesmo quando dói, essa decisão abrirá a porta para uma paz que transformará seu mundo interior e, por consequência, tudo o que te rodeia. Quando uma mulher foi tocada pela graça de Deus, sua vida se converte em um canal pelo qual a bênção flui para tudo que a rodeia. Não se trata de uma força mágica, nem de um mérito pessoal, mas do efeito natural de ter Deus habitando em seu interior. Onde ela coloca sua mão, há fruto. Onde pisa,
a ordem. Sua presença em uma família, em uma comunidade ou em um ambiente de trabalho torna-se sinônimo de edificação, crescimento e paz. A Bíblia está cheia de mulheres assim, cujo caminhar com Deus se transformou em fonte de vida para os outros. Em Provérbios 31, versículos 28 e 29, descreve-se uma mulher virtuosa com estas palavras: seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada, e seu marido também a louva. Muitas mulheres fizeram o bem, mas tu a todas superas. Essa afirmação não surge de um afeto superficial, mas de uma observação profunda e sustentada. Aqueles que convivem com uma mulher abençoada por Deus reconhecem seu impacto, não porque ela busque reconhecimento, mas porque os frutos de sua vida são tão evidentes que não podem ser ignorados. Há algo em sua maneira de falar, de servir, de cuidar e de liderar que deixa marcas nas pessoas. Essa marca é a bênção em ação. O Salmo 1, versículos 1 a 3, descreve o justo como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto no seu tempo e cuja folha não cai. Essa imagem representa com precisão a influência de uma mulher que vive sob o favor de Deus. Ela não é movida por emoções instáveis, nem pelas circunstâncias externas. Tem raízes profundas, extrai sua força de uma fonte inesgotável e permanece firme. Suas palavras são sábias, suas ações são prudentes, e sua atitude reflete a doçura do espírito. Sua estabilidade se converte em refúgio para os outros. Seu fruto é abundante e seu impacto é duradouro. No livro de Juízes, encontramos Débora, uma mulher que se levantou como profetisa e juíza em um tempo de caos e opressão. Não foi escolhida pelo povo, nem surgiu por uma estrutura institucional, foi levantada por Deus. Sua liderança trouxe ordem, sua voz trouxe direção e sua valentia trouxe libertação. Débora não buscava protagonismo, simplesmente obedeceu. E através de sua obediência, uma nação inteira experimentou uma mudança de destino. Isso é o que acontece quando uma mulher abençoada age a partir de seu chamado. O que ela faz tem peso no mundo espiritual. O que decide abre caminhos. O que declara traz alinhamento. O que toca floresce. Vamos lá? Se esta mensagem tocar seu coração, deixe um like, comente "Glória a Deus" e inscreva-se. Não saia antes do final, tem algo especial para você. Em Atos 16, versículos 14 e 15, menciona-se Lídia, uma vendedora de púrpura temente a Deus, cujo coração foi aberto pelo Senhor para receber a mensagem de Paulo. Depois de crer, imediatamente abriu sua casa para o ministério. Sua hospitalidade não foi apenas uma ação generosa, mas uma expressão de uma vida já abençoada. Seu lar se transformou em uma base para a expansão do Evangelho na Europa. Uma mulher que permite que Deus habite em sua vida não pode evitar que essa bênção se estenda. Não importa qual seja sua ocupação, seu entorno ou sua condição social, se está conectada com Deus, inevitavelmente se tornará um instrumento de multiplicação. A mulher abençoada não é egoísta com seus dons. Compreende que o que recebeu não é apenas para ela, mas para abençoar outros. Em 1 Pedro 4, versículo 10, somos instruídos: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ela vive com consciência de mordomia. Não retém, não se isola, não se compara, serve, compartilha, contribui e, ao fazê-lo, sua influência se expande. Sua família prospera, não necessariamente por razões materiais, mas porque a atmosfera espiritual que ela gera edifica corações. A graça que carrega se manifesta em direção, sabedoria, consolo e firmeza. O que abençoa não é seu esforço humano, mas a presença de Deus nela. Assim como a Arca da Aliança,
trazia bênção a todo lugar onde era depositada, a vida de uma mulher abençoada carrega a glória de Deus. Em 2 Samuel 6, versículo 11, relata-se que a arca do Senhor permaneceu na casa de Obed-edom por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Não foi o mérito dos habitantes da casa, mas a presença do sagrado em seu meio. Da mesma forma, quando uma mulher carrega Deus dentro de si, tudo que está ao seu redor começa a se alinhar com a vontade divina, não porque ela o imponha, mas porque sua essência reflete o Criador. Há uma autoridade silenciosa na mulher abençoada. Ela não precisa impor sua opinião ou demonstrar seu valor. Sua vida fala, seu fruto é evidente. Quem a observa reconhece que há algo diferente. Essa diferença é a manifestação do reino de Deus. Seu comportamento cotidiano, seu trato com os outros, sua capacidade de resolver conflitos sem semear divisão, tudo fala de uma bênção ativa. Em Mateus 5, versículo 9, Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus." Ela é uma pacificadora, não cria discórdia, não alimenta fofocas, não vive para confrontar, mas para restaurar. E essa atitude pacífica multiplica a bênção onde quer que vá. Mesmo quando enfrenta a oposição, sua presença é chave para a vitória. Na história de Ester, vemos uma mulher que não foi favorecida apenas por sua beleza, mas por sua valentia espiritual. Ao tomar a decisão de interceder por seu povo, ela se tornou um instrumento de salvação. Ester 4, versículo 14, contém uma frase que revela o peso de seu chamado. "E quem sabe se para esta hora não chegaste ao reino." As mulheres abençoadas entendem que não estão em certos lugares por acaso. Sua presença está conectada a um propósito maior. E quando obedecem a essa designação, o que parecia uma ameaça se converte em uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste. A bênção também se reconhece na forma como ela administra o que tem. Em Lucas 16, versículo 10, ensina-se: "Quem é fiel no pouco, também no muito, é fiel." Uma mulher abençoada não precisa de grandes recursos para ser influente. Sabe usar o que tem. Não desperdiça, não menospreza. Agradece, cuida e multiplica. Sua fidelidade com o pouco atrai favor sobre o muito. E essa atitude de responsabilidade e gratidão se torna um exemplo para quem a rodeia. Deus confia nela porque ela demonstrou que pode ser um canal, não um reservatório. O que recebe, ela transforma. O que toca, ela ordena. O que faz, ela consagra. Sua influência nem sempre é visível em plataformas públicas. Muitas vezes, seu impacto ocorre no secreto, mas no mundo espiritual, o que ela faz tem repercussões eternas. Em Mateus 6, versículo 6, Jesus ensina: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará em público." As mulheres abençoadas entendem esse princípio. Não buscam a aprovação humana, não vivem para curtidas ou aplausos. Sua intimidade com Deus é seu tesouro, e dessa profundidade nascem todas as suas ações. Por isso, sua recompensa não tarda a chegar, e quando chega, é evidente para todos. A prosperidade que a rodeia nem sempre se traduz em abundância econômica. A Bíblia ensina uma prosperidade integral. Em 3 João 1, versículo 2, diz: "Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma." Essa mulher cultivou sua alma, curou feridas, perdoou ofensas, renunciou à amargura e, como resultado, seu entorno começa a refletir essa cura. Suas relações são saudáveis, suas decisões são sábias, seus resultados são coerentes com sua fé. Não há incoerência entre o que ela crê e o que vive, e essa integridade é a base de sua prosperidade. Onde ela está, há ordem, onde atua,
a direção, onde fala, a edificação. Ela é uma portadora de bênção porque foi habitada pelo Deus da bênção. Mulher abençoada, tá pronta? Comente 1, se quer descobrir os sinais de Deus na sua vida. Curta e inscreva-se. O final vai te surpreender, não perca. Em Deuteronômio 28, versículo 6, Deus promete que a obediência traz consequências visíveis. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Essa promessa não mudou. A mulher que caminha com Deus não precisa buscar portas abertas, porque onde ela chega, as portas certas começam a se abrir. Não por manipulação, mas por alinhamento. A obediência a Deus abre caminhos, e essa obediência se converte em um testemunho vivo que transforma ambientes inteiros. O impacto de uma mulher abençoada não depende de seu nível de estudos, nem de sua experiência, nem de seus contatos. Depende de seu nível de rendição. Quando sua vida está rendida ao Senhor, Ele a usa como vaso de honra. Em 2 Timóteo 2, versículo 21, afirma-se: se alguém se purificar destas coisas, será instrumento para a honra, santificado, útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Essa é a disposição que faz a diferença. A mulher que foi limpa, transformada e empoderada por Deus não pode ser ignorada, porque cada palavra que pronuncia, cada decisão que toma, cada passo que dá, carrega o selo do céu. A bênção que ela porta também protege. Em Números 6, versículos 24 a 26, Deus deu a Moisés uma fórmula de bênção que segue vigente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Essa proteção é evidente na vida de uma mulher abençoada, não porque ela não enfrente perigos, mas porque está cercada pelo favor divino. Seu caminhar está guardado, suas decisões estão dirigidas, sua vida está coberta, e essa cobertura se estende aos seus. Sua família é tocada por essa promessa. Sua casa é preservada por essa aliança espiritual. Deus se agrada em exaltar aqueles que vivem para servir. Em Lucas 1, versículo 48, Maria proclama com gratidão: porque olhou para a humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O termo bem-aventurada não é outra coisa senão uma mulher abençoada por Deus. Essa bênção não veio de sua força, mas de sua humildade. Porque o coração contrito e rendido é o que Deus exalta. A mulher abençoada não compete, nem busca reconhecimento. Simplesmente vive em fidelidade. E sua fidelidade produz fruto, e seu fruto se converte em bênção visível para muitos. A mulher abençoada não segue a multidão. Seu caminhar não é condicionado pelas tendências do momento, nem pela pressão social. Ela decidiu viver para agradar a Deus, não para agradar ao mundo. Essa decisão a diferencia, a separa, a eleva espiritualmente. Seu coração foi moldado pela obediência e sua alma está orientada à vontade divina. Essa é uma sinal profunda de bênção. Quando uma mulher escolhe honrar a Deus, mesmo que isso signifique renunciar ao que o mundo lhe oferece, ela revela que foi transformada por dentro. Não busca atalhos, não negocia seus valores, não troca a verdade por conveniência, vive sob o governo do reino, e isso a converte em um testemunho vivente. Em Romanos 12, versículo 2, declara-se com firmeza: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação não ocorre de forma automática. É o resultado de uma rendição contínua, uma comunhão constante, uma disciplina espiritual profunda. A mulher abençoada fez de sua relação com Deus sua prioridade. Não toma decisões baseadas em suas emoções,
nem se deixa levar pelo que todos fazem. Discerne, espera, pergunta, se alinha. Esse alinhamento não a faz rígida, mas segura. Não a torna altiva, mas estável. Porque ela aprendeu que não há lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Desde o início das Escrituras, a obediência tem sido o caminho para a bênção. Em Deuteronômio 28, versículos 1 e 2, Deus promete bênçãos específicas para aqueles que ouvem sua voz e obedecem seus mandamentos. Se ouvires, pois, a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. A mulher abençoada não se conforma com uma espiritualidade superficial, não vive de aparências, sua obediência não é ocasional, mas constante, não é seletiva, mas completa. Obedece mesmo quando custa, mesmo quando não entende. Seu modelo não é a opinião popular, mas a palavra eterna. Sua guia não é a emoção, mas o Espírito Santo. Essa submissão a converte em um instrumento disposto para o que Deus queira fazer. Maria, a mãe de Jesus, foi exemplo desse tipo de rendição. Quando o anjo Gabriel lhe apareceu e revelou o plano divino, sua resposta foi clara e firme. Em Lucas 1, versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Não pediu garantias, não exigiu explicações, não pensou em como isso afetaria sua reputação. Aceitou, confiou, se submeteu. Essa atitude revela o coração de uma mulher abençoada. Não porque seu caminho tenha sido fácil, mas porque ela escolheu confiar que o propósito de Deus era maior que qualquer desconforto pessoal. Seu coração estava completamente alinhado com a vontade do Pai e, por isso, foi escolhida para uma missão que transformaria a história da humanidade. Uma vida alinhada com Deus produz resultados eternos. Quando uma mulher caminha em obediência, cada decisão que toma carrega a assinatura do céu. Sua influência não provém de sua força, mas de sua submissão. Sua autoridade não nasce do controle, mas da fidelidade. Seu impacto não depende do reconhecimento, mas do respaldo divino. Essa vida obediente se converte em uma plataforma a partir da qual Deus pode agir sem obstáculos. Em 1 Samuel 15, versículo 22, o profeta diz a Saul: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. A mulher abençoada compreendeu esse princípio. Não compensa a obediência com boas intenções. Não substitui o compromisso com palavras bonitas. Vive em coerência. Seu sim é sim e seu não é não. E essa clareza a mantém no caminho certo. Seu coração não é rebelde, nem resiste à correção. Quando Deus a confronta, ela responde com humildade. Quando o Espírito lhe fala, ela escuta com atenção. Não endurece sua alma, mas se deixa moldar. Essa docilidade espiritual é uma marca de bênção. Em Ezequiel 36, versículo 26, Deus promete: Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Essa transformação é a base de seu caminhar. Ela não age por dever, mas por amor. Não obedece por medo, mas por convicção. Sua entrega é fruto de uma relação viva com Deus. O alinhamento com a vontade divina também implica renunciar a certos caminhos que, embora pareçam bons, não fazem parte do propósito. O discernimento espiritual permite ver além do imediato. Ela não se deixa seduzir por oportunidades que a afastam do chamado. Sabe dizer não quando algo interfere em sua comunhão. Essa capacidade de discernir
é um dos dons mais valiosos que recebe quem caminha perto de Deus. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, aconselha-se: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A mulher abençoada vive segundo essa instrução. Não se apoia em sua experiência, nem em sua lógica, mas na guia do Senhor. Por isso, sua vida tem direção, e suas decisões estão impregnadas de sabedoria. O mundo oferece caminhos rápidos, acessos aparentes à felicidade, atalhos que prometem satisfação, mas a mulher abençoada aprendeu a esperar o tempo de Deus. Não se desespera, não se compara, não inveja. Seu coração está em paz, porque sabe que o que vem do céu não precisa de manipulação. Em Salmos 37, versículos 5 e 7, disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele com paciência. Essa paciência não é passividade, mas fé ativa. É a expressão de uma confiança profunda de que Deus cumpre o que promete. E enquanto espera, ela não se desvia, permanece no centro do propósito. A mulher abençoada não precisa estar no controle. Aprendeu a soltar, a deixar que Deus guie, a não forçar situações, a não tomar decisões a partir do medo. Sua confiança a preserva. Em Isaías 30, versículo 21, promete-se: e os teus ouvidos ouvirão uma palavra de trás de ti que diga: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Essa guia contínua é o resultado de sua sensibilidade espiritual. Seu ouvido está afinado à voz do céu. Por isso, embora outros se confundam, ela permanece firme. Embora muitos percam o rumo, ela segue avançando. Não vive por emoções, não responde com impulsividade, não muda de direção a cada temporada. Estabeleceu sua vida sobre a rocha. Mateus 7, versículos 24 e 25, relata o ensino de Jesus sobre o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Essa imagem descreve a vida de uma mulher cujo coração está alinhado com Deus. As provas chegam, os desafios aparecem, as tempestades batem, mas seu fundamento não se move, porque ela edificou sobre a obediência, porque escolheu o caminho certo, mesmo que mais estreito, porque disse sim ao propósito eterno, mesmo que isso implique renúncias temporárias. Seu entorno pode não compreender suas decisões, pode parecer estranha, diferente, até exagerada, mas ela não busca a aprovação humana. Em Gálatas 1, versículo 10, Paulo expressa: porventura, busco eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Essa declaração ressoa na alma da mulher abençoada. Não ajusta sua vida aos padrões da sociedade, não suaviza sua mensagem para se encaixar, não compromete sua integridade para agradar. Escolheu agradar a Deus e essa escolha a sustenta. Às vezes, essa fidelidade lhe custa. Há momentos de solidão, de incompreensão, de luta interna, mas, mesmo ali, ela permanece firme, porque entendeu que a vontade de Deus nem sempre é cômoda, mas sempre é boa. Em Hebreus 10, versículo 36, afirma-se: porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, recebais o que Ele prometeu. Essa perseverança é o selo de sua vida, não busca recompensas imediatas. Seu olhar está no eterno. Sua força provém do céu e sua recompensa está garantida. O coração alinhado com Deus é também um coração cheio de gratidão. Não vive se queixando nem lamentando o que não tem, valoriza, honra, agradece.
Essa atitude abre portas no âmbito espiritual. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, ordena-se: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ela não espera que tudo esteja perfeito para dar graças. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, ordena-se: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ela não espera que tudo esteja perfeito para dar graças. Agradece em meio ao processo, e essa gratidão fortalece sua fé e purifica suas motivações. Vive com o coração limpo, não carrega ressentimento, não guarda orgulho. Sua alma está leve, porque aprendeu a soltar o que não edifica. A obediência não é um fardo para ela, é um deleite. Em Salmos 40, versículo 8, o salmista declara: deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está dentro do meu coração. Essa declaração reflete a motivação mais profunda de sua vida. Não busca bênçãos como um fim em si mesmo. Busca agradar a Deus e, nesse desejo, encontra gozo. Sua alegria não depende das circunstâncias, mas de sua comunhão. Seu propósito não se define por suas conquistas, mas por sua fidelidade. Essa é a essência de uma mulher abençoada. Quando uma mulher foi abençoada por Deus, sua alma se converte em terreno fértil para a voz do céu. Seu espírito permanece em estado de escuta. Seu coração está afinado com os sussurros do Eterno e sua vida inteira reflete a direção que só pode vir do alto. A clareza com que Deus lhe fala não é um privilégio reservado a uma elite espiritual, mas o fruto de uma disposição interna com reverência, obediência e fé. Essa mulher não precisa de sinais espetaculares, nem de manifestações ruidosas para saber que Deus está falando com ela. Aprendeu a discernir sua voz em meio ao silêncio, nos detalhes, na palavra, na oração constante. Jesus o expressou com uma simplicidade que esconde uma verdade profunda. Em João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Essa afirmação não descreve uma experiência ocasional, mas uma relação contínua. As ovelhas reconhecem a voz de seu pastor porque a ouviram repetidas vezes, porque aprenderam a distingui-la em meio a todos os outros sons. Da mesma forma, a mulher abençoada por Deus desenvolveu uma sensibilidade espiritual que lhe permite identificar quando é o Pai quem está falando. Seu discernimento não provém de uma intuição emocional, mas de uma comunhão constante. Ela conhece sua voz porque passa tempo com ele, porque fez do secreto sua morada mais habitual. O mundo está cheio de ruídos, opiniões, emoções, tendências, medos, urgências. Tudo compete por nossa atenção. Mas a mulher abençoada fez do silêncio uma virtude. Aprendeu que, em meio ao barulho, há uma voz que não se impõe, mas que transforma. Em Isaías 30, versículo 21, disse: e os teus ouvidos ouvirão uma palavra de trás de ti, que diga: este é o caminho, andai por ele. Essa direção clara, precisa e oportuna é o resultado de uma vida que foi sintonizada com o Eterno. Não se trata de visões constantes, nem de palavras audíveis, mas de uma certeza profunda que brota do mais íntimo do Espírito. É uma guia que ilumina mesmo quando não se tem todas as respostas. É uma segurança que permanece mesmo quando o caminho não se vê completo. A Bíblia está cheia de mulheres que ouviram a voz de Deus em momentos-chave, não porque fossem especiais em si mesmas, mas porque estavam disponíveis. Ana ouviu mesmo em seu choro. Ruth discerniu mesmo em meio ao risco. Cada uma delas respondeu à voz divina, não com raciocínios humanos, mas com ações impulsionadas pela fé. E essa obediência gerou impacto, essa resposta abriu portas. Essa sensibilidade as converteu em peças-chave no plano redentor.
A mulher que escuta a voz de Deus não busca protagonismo, mas termina sendo usada para propósitos maiores que sua própria compreensão. Deus segue falando. O problema não está em seu silêncio, mas em nossa surdez. Por isso, quando uma mulher vive sob a bênção de Deus, seu primeiro hábito é afinar o ouvido espiritual. Ela fez do Salmo 46, versículo 10, seu estilo de vida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é inatividade, mas foco. É a capacidade de apagar as distrações e centrar a alma no Criador. Essa quietude abre o canal para que a voz de Deus flua sem interferências. Enquanto outros correm, ela se detém. Enquanto outros gritam, ela guarda silêncio. E nesse espaço sagrado, a direção do céu desce com precisão. Nem todas as formas pelas quais Deus fala são espetaculares. Às vezes, é uma palavra que ressoa no coração durante a leitura da Escritura. Outras vezes, é uma convicção que surge durante a oração. Em ocasiões, é uma advertência interna que impede tomar uma decisão errada. Mas em todos os casos, a mulher abençoada sabe reconhecer a origem. Sabe quando é sua carne, quando é sua emoção e quando é a voz do Espírito. Essa capacidade não surge da experiência, mas da intimidade, porque a voz que não se ouve diariamente se esquece facilmente, e ela fez desse diálogo seu pão cotidiano. Em Hebreus 1, versículos 1 e 2, afirma-se: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Essa declaração nos lembra que a linguagem de Deus é múltipla, mas sempre coerente. A mulher que vive sob a bênção divina aprendeu a reconhecer essa coerência. Não se deixa levar por sonhos confusos, nem por mensagens contraditórias. Filtra tudo através da palavra. Discerne tudo sob a luz de Cristo. O que não reflete o caráter de Jesus, ela descarta. O que não edifica, ela rejeita. O que não traz paz, ela apresenta novamente em oração. A voz de Deus nunca empurra, nem manipula, nem gera temor. Sempre guia com clareza, confirma com paz e conduz à obediência. A mulher abençoada interiorizou isso. Por isso, não age com pressa, espera a direção. Não reage por pressão, busca a instrução. E quando recebe uma palavra, não a ignora. Guarda, medita, executa, porque entendeu que a voz de Deus não é apenas para ser ouvida, mas para ser obedecida. Tiago 1, versículo 22, adverte claramente: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ela não se engana. Vive em coerência com o que ouve. O Espírito Santo não é um visitante ocasional em sua vida, mas o hóspede principal. Ela consulta o Espírito não apenas em crises, mas no cotidiano. Pede direção para falar, para agir, para decidir, e o Espírito responde. Não porque ela tenha uma posição especial, mas porque cultivou uma relação constante. Em João 16, versículo 13, Jesus prometeu: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Essa guia é sua bússola. Não precisa de opiniões, nem depende de opiniões alheias. Tem acesso direto à fonte de toda a verdade e, nesse acesso, encontra direção, correção e revelação. Sua sensibilidade espiritual também lhe permite detectar o que não é de Deus. Nem tudo que parece bom vem do céu. Nem toda palavra que menciona Deus carrega sua autoridade. Nem toda emoção espiritual é obra do Espírito. Ela sabe disso e, por isso, prova os Espíritos, como se instrui em 1 João 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Não se deixa impressionar por aparências, não se confunde com sinais vazios. Seu discernimento a protege. Seu ouvido, afinado, lhe dá clareza. Sua comunhão contínua lhe permite permanecer firme, mesmo quando outros se desviam.
A mulher abençoada também reconhece que a voz de Deus nem sempre diz o que ela quer ouvir. Às vezes, corrige. Às vezes, confronta. Às vezes, redireciona. Mas ela não fecha seu coração. Agradece a repreensão divina porque sabe que é expressão de amor. Em Provérbios 3, versículos 11 e 12, ensina-se: Não rejeites, meu filho, a correção do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Sua humildade lhe permite receber sem resistências. Sua maturidade lhe permite mudar sem se queixar. Seu compromisso lhe permite avançar sem vacilar. Ela não precisa de grandes plataformas para ouvir a Deus. Ouve-o enquanto ora. Ouve-o enquanto lê a palavra. Ouve-o enquanto serve. Porque sua voz não está limitada pelo espaço, nem pelo tempo. Seu espírito permanece atento. Sua alma está aberta. E sua vida reflete a direção que recebeu. Cada passo que dá tem um respaldo. Cada palavra que pronuncia tem peso. Cada decisão que toma tem um fundamento. Porque não age sozinha. Não vive às cegas. Caminha sob instruções divinas. Essa sensibilidade também se manifesta em seu trato com os outros. É guiada para falar com graça, para consolar com verdade, para corrigir com amor. Sua boca não é instrumento de julgamento, mas canal de esperança. Sua linguagem não fere, edifica. Suas palavras não destruem, restauram, porque foram filtradas pela voz de Deus. Em Provérbios 31, versículo 26, descreve-se assim: A mulher virtuosa abre a boca com sabedoria e a lei da clemência está na sua língua. Essa sabedoria não provém do conhecimento humano, mas da direção do céu. Cada vez que fala, o faz com a consciência de que representa o reino. Ouvir a Deus não é um evento isolado, é uma postura permanente. É viver com o ouvido da alma atento. É entender que Deus não quer falar apenas nos grandes momentos, mas em cada detalhe da vida. A mulher abençoada abriu esse espaço. E por isso, o que para outros é confusão, para ela é clareza. O que para outros é incerteza, para ela é confirmação. Não porque saiba tudo, mas porque conhece aquele que tudo sabe. A fidelidade com que ela cuida dessa comunhão determina a clareza com que recebe direção. Não brinca com a voz de Deus, não a ignora quando lhe é incômoda, não a substitui por opiniões populares. Sua fidelidade cultivou uma relação estável, e essa estabilidade espiritual a mantém firme em temporadas de mudança. Porque quando tudo ao seu redor se sacode, ela permanece enraizada na palavra que recebeu. Não precisa ver o panorama completo para obedecer. Confia na voz que lhe deu a instrução, porque sabe que cada palavra que Deus emite está carregada de propósito, de direção e de poder. O Senhor não busca os mais talentosos para falar, mas os mais disponíveis. A mulher abençoada disse sim no secreto, abriu seu coração no profundo e, nesse espaço, recebeu instruções que mudaram sua história. Não teme os desafios, porque já ouviu a promessa. Não se detém diante da incerteza, porque já recebeu a direção. Seu ouvido espiritual não apenas a guia, mas a protege, a afirma e a equipa. Vive guiada pelo céu. E por isso, seu caminho não é ordinário. A mulher abençoada por Deus não é aquela que teve uma vida sem feridas. É, antes, aquela que atravessou o quebrantamento, que conheceu a noite escura da alma e que viu a mão de Deus a levantando quando parecia que tudo estava perdido. A bênção não a eximiu da dor, mas a guiou através dela. Não foi protegida dos vales, mas foi sustentada dentro deles. Sua história está marcada por cicatrizes que não a envergonham, mas que testemunham a fidelidade daquele que a restaurou. Uma das sinais mais profundas de que uma mulher foi abençoada por Deus não é a ausência de provas, mas a transformação
que o sofrimento rendido ao Senhor produz. Sua alma não foi destruída pelas perdas, mas foi edificada em meio a elas. O quebrantamento que outros usaram como desculpa para retroceder, ela o abraçou como uma oportunidade para confiar mais. Seu processo não foi curto, nem simples, mas foi redentor. Em cada queda, o poder de Deus se manifestou para levantá-la. Em cada crise, a graça lhe mostrou que havia propósito. E em cada temporada de silêncio, ela descobriu que Deus seguia trabalhando, mesmo quando ela não o sentia. Em Isaías 61, versículo 3, declara-se que Deus transforma a tristeza em alegria, que dá aos que choram em Sião uma coroa em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de luto, manto de louvor em lugar de espírito angustiado. Essa promessa não é poesia. É uma realidade que se manifesta na vida da mulher abençoada. Onde antes havia desolação, agora há fruto. Onde antes havia vergonha, agora há autoridade. Onde antes havia ruínas, agora há fundamento sólido. Não porque ela se levantou sozinha, mas porque o restaurador a reconstruiu com suas próprias mãos. O processo de restauração não é instantâneo. Deus trabalha no coração com delicadeza, com paciência e com precisão. Em Jeremias 18, versículos 3 e 4, o Senhor diz ao profeta que desça à casa do oleiro. Lá, ele vê como o vaso se estraga nas mãos do oleiro, mas não é descartado. O oleiro faz outro vaso, conforme lhe parece melhor. Assim, também Deus faz com aqueles que se quebram diante dele. Não descarta o que foi quebrado, mas redesenha a partir do quebrantamento. A mulher abençoada não é a que nunca foi ferida, mas a que foi refeita por Deus até se tornar uma obra nova, digna e útil. Sua história não precisa de adornos nem de justificações. Seu passado, longe de ser motivo de culpa, se converte em testemunho da misericórdia. Em Joel 2, versículo 25, Deus promete: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo devorador, pelo pulgão e pela lagarta. Essa restituição não se limita ao material. Abrange a alma, a dignidade, os sonhos, a identidade. Tudo que parecia perdido é restaurado, não apenas em forma, mas com propósito. A mulher abençoada não só é restaurada, mas é comissionada a partir de sua restauração. O lugar de sua dor se converte no ponto de partida para seu ministério. O que a quebrou, agora a impulsiona. O que a deteve, agora a lança. O que a humilhou, agora a adorna com glória. Essa glória não é produto do esforço humano, mas do poder do Deus que faz novas todas as coisas. Em Apocalipse 21, versículo 5, lê-se: Eis que faço novas todas as coisas. Essa renovação é total, profunda e irreversível. A mulher abençoada não arrasta as correntes do passado porque já foi libertada, não repete padrões de derrota porque foi transformada em seu interior, sua mente foi renovada, suas emoções foram curadas, seu espírito foi alinhado. Essa transformação não é superficial, mas radical, a tal ponto que aqueles que a conheceram em sua etapa anterior não conseguem explicar a mudança, não porque ela tenha melhorado sua imagem, mas porque foi habitada por uma nova identidade. A restauração gloriosa que ela vive não é silenciosa, não passa despercebida. Jesus mesmo declarou, em João 11, versículo 40, Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Essa glória se manifesta precisamente nos lugares onde tudo parecia perdido. Quando Lázaro foi chamado para fora do sepulcro, já fazia 4 dias que estava morto. Humanamente, não havia esperança, mas a palavra de Jesus mudou o destino. Assim também, a mulher abençoada ouviu uma palavra que a tirou de sua tumba. Onde havia morte, agora há vida. Onde havia derrota, agora há vitória. Essa ressurreição espiritual não impacta apenas a ela,
mas a todos os que a rodeiam, porque sua restauração não é privada, é um ato público da graça de Deus. As feridas que marcaram sua alma não desapareceram, mas deixaram de doer, e agora são sinais visíveis de que o sanador passou por ali. Em João 20, versículo 20, após a ressurreição, Jesus se apresentou aos seus discípulos com as marcas dos cravos ainda em suas mãos. Não as ocultou, não as apagou, as mostrou como prova de que havia vencido. Da mesma forma, a mulher abençoada não nega sua história, ela a honra, porque sabe que em cada capítulo doloroso, Deus foi escrevendo algo eterno. Não precisa esconder o que viveu, porque agora o usa como plataforma para dar glória a Deus. As marcas não são fraqueza, são evidência de sua restauração. Nem todo o processo de restauração é entendido por quem observa de fora. Às vezes, o tempo de quebrantamento é prolongado. Outras vezes, o silêncio de Deus parece avassalador. Mas a mulher abençoada não se rende, não perde a fé, mesmo quando não vê resultados imediatos. Confia que Deus está trabalhando no invisível. Em Lamentações 3, versículos 25 e 26, declara-se: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quando assisto a mensagens como "Você é uma mulher muito abençoada por Deus, esses sinais vão te tocar", logramos inspiradas por Billy Graham. Sinto meu coração se encher de gratidão e propósito. Essa mensagem não é apenas um convite para reconhecer as bênçãos divinas, mas um chamado para viver de forma intencional, refletindo a graça de Deus em cada aspecto da vida. No contexto brasileiro, onde a fé é um pilar central, especialmente entre mulheres que equilibram papéis como mães, esposas, profissionais e servas de Deus, essa mensagem ressoa profundamente. A cultura brasileira valoriza a conexão emocional, a espiritualidade vibrante e a comunidade, e essa reflexão me leva a considerar como posso aplicar essas lições no meu dia a dia, transformando minha jornada em um testemunho vivo do amor de Deus. A primeira lição que absorvi é sobre a paz que excede o entendimento, descrita em Filipenses 4, versículo 7. Essa paz, que não depende das circunstâncias, é um sinal claro de uma mulher abençoada. No Brasil, onde enfrentamos desafios como desigualdades, pressões familiares e incertezas econômicas, cultivar essa paz é revolucionário. Aprendi que, para vivê-la, devo priorizar momentos de oração e silêncio com Deus, mesmo em meio à correria. Por exemplo, reservar 5 minutos pela manhã para meditar em Salmos 62, versículo 1, que diz: "Somente em Deus a minha alma encontra descanso", pode transformar meu dia, trazendo calma para lidar com conflitos no trabalho ou em casa. Outra lição poderosa é a rendição, como Maria demonstrou em Lucas 1, versículo 38, "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." No Brasil, onde muitas mulheres carregam o peso de expectativas sociais, render-se a Deus significa confiar que Ele guia nossos passos, mesmo quando o futuro parece incerto. Aplico isso ao evitar decisões impulsivas, como aceitar um emprego que não alinha com meus valores e buscar a direção divina em oração, esperando com paciência, como orienta Salmos 37, versículo 7. A história de Ana, em 1 Samuel 1, versículo 18, também me tocou profundamente. Apesar da dor, ela encontrou paz após orar, mesmo sem respostas imediatas. Isso me ensina a não deixar que a amargura me domine, especialmente em momentos de espera, como quando enfrento atrasos em projetos ou dificuldades familiares. Em vez de reclamar, escolho louvar, inspirada por 1 Tessalonicenses 5, versículo 18,
que nos manda dar graças em tudo. Na cultura brasileira, onde a música e a expressão emocional são tão presentes, cantar um louvor ou compartilhar uma palavra de gratidão com amigos pode ser uma forma prática de aplicar essa lição, fortalecendo minha fé e inspirando outros. Além disso, a mensagem destaca a obediência como chave para a bênção, conforme Deuteronômio 28, versículo 6. No Brasil, onde a comunidade e a família são centrais, obedecer a Deus, muitas vezes, significa servir aos outros com amor, como Lídia, em Atos 16, versículos 14 e 15, que abriu sua casa para o ministério. Aplico isso sendo mais intencional em pequenos gestos, como ouvir uma amiga em crise ou ajudar um vizinho, refletindo o fruto do Espírito descrito em Gálatas 5, versículo 22. A mulher abençoada também é uma pacificadora, como Jesus ensina em Mateus 5, versículo 9. No contexto brasileiro, onde conflitos familiares ou fofocas podem surgir, escolho responder com paciência e palavras de restauração, filtrando minha fala pela sabedoria de Provérbios 31, versículo 26. Isso me desafia a evitar discussões desnecessárias nas redes sociais ou em reuniões familiares, optando por construir pontes em vez de muros. A restauração, como prometida em Joel 2, versículo 25, é outra lição que me marcou. No Brasil, muitas mulheres carregam cicatrizes de perdas ou traições, mas a mensagem me lembra que Deus pode transformar essas dores em propósito. Aplico isso perdoando quem me feriu, como uma colega que me magoou, e usando minha história para encorajar outras, seja em um grupo de oração ou em uma conversa casual. Por fim, a sensibilidade à voz de Deus, como descrita em João 10, versículo 27, é essencial. No ritmo acelerado das cidades brasileiras, reservar tempo para ouvir Deus através da leitura da Bíblia ou da adoração, como sugere Salmo 46, versículo 10, me ajuda a tomar decisões alinhadas com seu propósito, evitando escolhas baseadas em pressão social. Essas lições não são apenas teóricas, elas moldam minha vida diária. Como brasileira, vejo a fé como um fogo que aquece o coração e ilumina o caminho. Aplicar essas verdades significa viver com propósito, transformar minha casa em um lar de paz, minha comunidade em um espaço de amor e meu coração em um altar de gratidão. Que eu possa, como a mulher virtuosa de Provérbios 31, deixar um legado de bênçãos que inspire gerações. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, compartilhe com aquela amiga que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Deixe nos comentários: eu sou abençoada. E conte como Deus está agindo na sua vida. Vamos espalhar essa palavra juntos.